Olá, que bom estar diferente, né? E a nossa convidada de hoje, ela é musicoterapeuta. Eu vou começar com a doutora Suília Trigueiro. Muito obrigado por você vir aqui tomar esse cafezinho comigo, para a gente conversar um pouco. Estou vendo Prazer é aí que tem um meu. instrumento aí, talvez saia até Sim, algum sonzinho aí, né? Seja sim. muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui e poder falar sobre a musicoterapia, né, que está chegando na nossa região já nos últimos anos e que está se tornando conhecida, né, na A população. musicoterapia é coisa antiga? A musicoterapia, ela data o início da Segunda Guerra Mundial. É mesmo, da É, Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial começou as pesquisas de como a música trata tratava os soldados de guerra. Então Hum, era um dos tratamentos para os soldados feridos, era o uso da música através de um médico. E a hum. partir daí começou a estudar qual era a função da música no corpo humano, né. E aqui no Brasil é da década de 70, foi quando iniciou. Sim, um pouco mais de 50 anos aí. É. Iniciei o primeiro curso de musicoterapia lá no Rio de Janeiro, né, no Hum. Conservatório do Rio. Foi o primeiro curso de musicoterapia de graduação que existe até hoje na Federal do Rio de Janeiro. Então, Que já bom, tem um né? tempo, né. Já. Agora me diga uma coisa, quando nós escutamos música, é uma coisa, quando nós concluímos com a expressão com o sufixo terapia, já nos reporta, assim, mais ou menos para a área de saúde, né. Então musicoterapia aqui nós não vamos falar nada de canções aqui não, para você me dar aí as notas musicais e coisa assim? A musicoterapia, o objeto de trabalho principal é a música e os recursos musicais e os elementos musicais, né. Então, Certo. a canção é uma das formas mais utilizadas dentro da musicoterapia, porque ela está dentro do ser humano, né. Hum, Então a música ela está na nossa veia, hum. ali, antes da gente nascer ainda na gestação. Então na musicoterapia a gente chama de identidade sonora, e essa Certo. identidade ela é criada desde a gestação, né. Hum, Música é vibração, o corpo é vibração. certo. Então a música ela está ligada com o corpo humano. Então a partir do que a mãe está sentindo ali, ele já está sentindo a vibração do corpo. Então Hum, quando está indo mais ou menos na 24 semanas, ele já escuta, ele já tem audição, então ele já escuta o que está acontecendo no ambiente. Então as músicas que a família escuta, que a mãe é exposta, já também tem influência naquele bebê. olha só. Quando nasce, a primeira coisa que faz é cantar uma canção de niná, né. Então e o bebê quando a primeira coisa começa a falar, que a gente chama, é cantar, que é o cantarolar. Então, o bebê ele começa a cantar primeiro do que a falar.
Então a É música ela tá verdade. Você aí, falando aí, eu me reportando aqui, é verdade, né? o bebê ele começa a cantarolar, né, então os primeiros sons que o bebê faz, tirando o choro, é o cantarolar, né, são as Hum, melodias que ele faz, então ele aprende a cantar primeiro, né. hum, Então a gente utiliza muito isso. Ouvir uma música, só ouvir a música, a gente chama de terapêutico, é um momento terapêutico, né. Então cada hum, um tem sua playlist, tem suas músicas certo. favoritas. Mas aí quando a gente traz para a musicoterapia, a gente usa a música no processo terapêutico. Aí a gente já vem para o viés da saúde. Então a Hum, musicoterapia é uma ciência, é um híbrido, que ele se utiliza tanto dos elementos musicais quanto da área da saúde, da psicologia, da filosofia. Então ele está ali misturado, mas ele está dentro da área da saúde junto com as áreas terapêuticas. tendência é cuidar da saúde das pessoas através da Sim. música. Então, a musicoterapia, a gente brinca que vai desde a gestação até o último dia de vida, Hum, né. Então, na gestação, o bebê ele já tem essa, a gente tem uma área da musicoterapia que chama musicoterapia vibracional, que é a vibração. hum. Então, o bebê ele já está ali na vibração do corpo da mãe, ele já começa a ouvir. Então, tem uma área da musicoterapia que é a musicoterapia gestacional. Então, tem várias áreas e tem também a área da musicoterapia e da gerontologia, que são aqueles que estão nos últimos dias, né. Então, são muitas áreas e é para todas as pessoas, né. Aí diz: "Ah, eu posso fazer musicoterapia?" Pode. Aí a gente vai descobrir se você vai fazer para prevenção, para tratamento ou reabilitação. Ah, legal. Me diga uma coisa, quando é que é indicado a musicoterapia? Eu escolho ou eu sou orientado? Das 2 formas, quando você quer prevenir, né, então você tem, eu tô com a sensação de que eu vou ficar ansioso, de que está acontecendo algumas coisas na minha vida, você procura a terapia, né, você Hum, procura por prevenção, então a musicoterapia também é prevenção. Uma das áreas que tem aqui na região é a musicoterapia preventiva na infância, que são crianças que não têm diagnóstico, que não têm nenhum transtorno, mas que utilizam a musicoterapia para desenvolver e potencializar habilidades, hum. né. Então ela é preventiva. Ela é tratamento quando é para tratar alguma coisa. No caso, tratamento ele vem para, crianças com autismo, para crianças com síndrome de Down, com alguma doença rara. Então essas pessoas vão tratar crianças que têm síndrome do pânico, pessoas que têm síndrome do pânico, que têm ansiedade, depressão. A Então é o terapia tratamento. da musicoterapia é Sim, é importante. importante, porque a música ela faz parte da vida da pessoa, Hum. né, então a reabilitação são aquelas pessoas que perderam habilidades e que precisa reabilitar, que Então tem são para todos os gostos tem para então, né? todos os É, gostos, né. legal, legal. Então é para E não todos, tem idade, né? Você falou não desde tem criança até idade a é, nem tem idade nem tem pré-requisito, né, então você pode hum, tanto ter uma prescrição, né, que hoje se utiliza muito a prescrição para os planos de saúde estar arcando com o tratamento, mas você pode também chegar e dizer: "Eu quero fazer musicoterapia, porque eu quero fazer terapia utilizando a música", muito né, passar bem. por um processo Seria terapêutico. 2 em um, de uma Sim, forma, digamos assim, mais alegre, né, sim, digamos sim, assim. mais alegre é a música, é uma expressão, então é mais fácil você falar, expressar o que você está sentindo, o que você está pensando através de uma música do que você falar olhando para uma pessoa, Hum. né, então E só ouvir muitas vezes, né, ou então, sim, sei lá, falar e ouvir ao mesmo tempo e com a música já deve ser um processo bem diferenciado, né. sim, principalmente quando tem um musicoterapeuta junto, porque não vai ser só o ouvir por ouvir, vai ser o Hum. ouvir com um objetivo, com um intuito, uma finalidade, né. Então, tem a musicoterapia que a gente chama, auditiva, que é aquela que você vai ouvir música. Então são técnicas, né, técnica Hum. da musicoterapia receptiva, você vai ouvir música. E tem a ativa, que é quando você vai tocar junto, você vai cantar junto. Então tem essas Quem dita formas. isso é a profissional numa anamnese ou sou eu que quero que seja assim?
É feita uma anamnese e Hum. inicialmente é feita uma avaliação. Além da anamnese, para coletar os dados do paciente, da família, da estrutura. Aí vem uma avaliação, que nessa avaliação a gente chama de testificação musical, que é onde a gente vai expor o paciente a instrumentos que foram ditos que ele gosta, canções que foram ditos que ele gosta. Lá na E anamnese você consegue descobrir. sim. E aquelas também que a gente vai durante a testificação, a gente percebe que tem sons que não gosta, que tem música que não gosta, né, então a gente vai Hum. avaliando tudo isso, a questão Se eu do não te disser, e com os testes que você vai fazer, você descobre se eu gosto de sim, piano, instrumento de corda, de sopro. sim, a gente consegue ter essa, certeza durante a avaliação, porque à medida que você Legal. vai expondo, né, com os instrumentos, com a música, com os elementos musicais, por si só você consegue demonstrar, né, você Uhum, não tem como você enganar que você gosta, porque a forma como você pega o instrumento, como você tenta tocar o instrumento, como você, tem a curiosidade pelo instrumento, me diz se você gosta ou não, se você tem interesse ou não. legal, né. Ó, nós somos, digamos assim, imediatistas, né, eu vou Sim. lá fazer uma terapia, uma musicoterapia, e eu quero logo na primeira canção, no primeiro momento, na primeira semana eu já quero sair maravilhoso. É possível? Não. Não, né, É um é um processo, é um processo, né. processo, assim como na fisioterapia você vai lá, na primeira sessão você não vai Não tem sentir o como ficar resultado, bom, é. não tem como se ficar bom, né, então é um processo, então vão Uhum. acontecendo coisas que podem ser mais rápidas para algumas pessoas e você vê ali com poucas sessões você já conseguir, ver alguns objetivos sendo alcançados, quanto para outros indivíduos é bem mais lento, você precisa ter Depende mais também do paciência. diagnóstico de cada um, né, Sim, de como é, depende né, do diagnóstico, depende de cada ser, né, a cada ser, música é né. individualizado, o processo é individualizado. Tem um musicoterapeuta que ele escreveu um livro na década de 80 e esse livro até hoje é utilizado, nos estudos de musicoterapia, que é o Benezon, que ele fala sobre o ISO, né, que é a identidade sonora. E lá ele diz que a música, o gosto musical, ele é assemelhado a uma digital. Uma digital cada um tem a sua. O gosto musical cada um tem o Em seu. 80, né. Década de 80. Então, o gosto musical, cada um tem o seu. Ah, mas eu gosto da mesma música que você gosta. Você pode gostar da mesma música que eu gosto, mas ela vai agir diferente no meu organismo e no seu organismo. A forma como você aceita, né, aquela Como você canção. aceita, como o cérebro processa aquela Uhum. canção, né? Então, a neurociência, ela mostra a música agindo no cérebro, ele atinge 9 áreas simultaneamente no Hum. cérebro. Então, nessas 9 áreas que ele atinge, ele tem a capacidade de regular sua temperatura corporal. Não é qualquer música, é aquela música que é sua, Hum. que a gente chama de música preferida. Ela Certo. tem a capacidade de regular a sua temperatura corporal, regular o sistema cardiorrespiratório. A música ela tem um tempo, não é? É mesmo. A música tem um tempo, então a música ela pode bater em 120 batidas por minuto, seu coração vai bater junto 120 batidas por minuto, junto com a música, quando Legal, ele olha só. regula. Hum. Então, por isso que a gente chama que a música é uma autorreguladora, porque ela por si só ela regula. E ela também atinge também os neurotransmissores, Também. também. Então, o que é que acontece? O neurotransmissor, quando ele está desregulado, é o que causa a ansiedade, a depressão, a inquietação. Então, quando ele regula, aí ele dá ali uma equilibrada nos Hum. neurotransmissores e ele alivia a ansiedade, aquela sensação de ansiedade, e é um Hum. tratamento muito bom para Que bom, ansiedade, que para bom. depressão. Eu não gosto de música e eu procuro uma musicoterapeuta. Você sabe disso? Ou eu digo isso na anamnese ou você descobre isso em mim?
Alguns na anamnese dizem assim, como eu atendo crianças, né, aí a família diz: "Ah, lá em casa eu não sou muito de ouvir música", porque uma das perguntas é o que é que a família escuta, o que é que a mãe escuta de música, né, que Hum, influencia muito na criança. "Ah, eu não escuto música". "Ah, ele não gosta de música", eu disse: "Tudo bem". Aí quando chega, aí eu vou e começo, boto os instrumentos lá, boto um teclado, um tambor, a criança tem a curiosidade de mexer, aí vai mexendo. Muita criança que não é verbal também, autista, que eu atendo, ele consegue expressar que não quer aquela música. Ele olha para minha cara, bota a mão no ouvido e hum, se vira. Eu disse: "Já entendi, você não quer". Aí eu vou e mudo. Quando é uma música que gosta, a ele reação é vai para cima, diferente. né? A reação é diferente. Então, hoje eu atendi uma criança que a mãe disse: "Hoje, quando começa a música, ela começa a dançar". Ela não Uhum. dançava. É uma família que em casa não escuta música, né. Mas a partir da musicoterapia, a família começou a escutar mais música, a criança começou a aceitar mais Também. música e hoje já pede para colocar música. Olha isso, ó, que legal, né? Diga uma coisa, então a música vem trazendo resultados nos cuidados com a saúde das pessoas, né? Mas esse comentário só no próximo bloco, tá bom? Ok, Vou preparar um cafezinho para você. tá bom. Gente, ela é musicoterapeuta, eu estou conversando com a doutora Suília Trigueiro aqui no programa Café com Leite, o nosso tema, a influência da musicoterapia no tratamento de saúde. Doutora Suília, vamos beber água, São Geraldo, Bora. por favor. Preparei um cafezinho especial para você, viu? Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre a influência da musicoterapia? Eu não diria exclusivamente no tratamento de saúde, mas da importância na sua vida. É só ficar ligado. A doutora vai estar aqui comigo. Próximo bloco a gente continua. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Para você que nos acompanha, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Aproveite esse momento e peço para você divulgar nas suas redes sociais, nas emissoras da região do Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, aqui a nossa região. Divulgue nas suas redes sociais, divulgue nos seus grupos de WhatsApp a nossa programação, que é feita com muito carinho para você que nos acompanha diariamente. Coisas da gente, coisa nossa, né? Nossos profissionais que aqui vêm no Café com Leite são pessoas carinhosamente respeitadas aqui na nossa região. Tenho sempre dito que nós já excedemos aí o número de 1.650 edições do programa Café com Leite, com muito orgulho, com profissionais aqui da nossa região. Tem de fora? Tem sim, tem alguns temas que a gente não encontra aqui e a gente busca lá fora, mas queremos profissionais que moram, que residem, que trabalham, que se dedicam aqui no Cariri, é um motivo de muito orgulho. Portanto, divulgue nas suas redes sociais as nossas emissoras de televisão, os nossos rádios aí, os nossos meios de comunicação em geral, tá bom? Vamos compartilhar e todos nós sairemos ganhando, não tenho dúvida disso. A minha convidada de hoje, ela é musicoterapeuta, eu converso com a doutora Suília Trigueiro, e o nosso tema é a influência da musicoterapia no tratamento da saúde. Doutora Suília, encerrei o bloco lhe perguntando, então, nesse caso, de fato, a musicoterapia é um instrumento de tratamento, eu poderia dizer assim, ou de cuidados com a saúde das pessoas? As 2 coisas, né, porque, quando a gente fala em cuidado, a gente fala em prevenção, Prevenção, né, né? antes da necessidade do tratamento, né, a prevenção. E a musicoterapia, como eu falei, ela é preventiva e é tratamento, né. Vem crescendo esse processo no dia a dia? Vem, aqui no Ceará nós estamos há mais de 10 anos, a gente já está em torno de 60, 70 profissionais. Nós temos uma associação de musicoterapia do estado do Ceará. Então, para ser musicoterapeuta, além da formação, você precisa estar registrado, né, na associação, credenciado,
para você Hum, poder atender, para você poder certo. exercer a profissão. Ser regulamentada, ser uma coisa Sim, de sim, responsabilidade, né? sim. Hum. Então, Então não é qualquer um. Agora me não diga uma é. coisa, lhe interrompendo, eu vou criar aqui hipoteticamente um profissional de outra área, pode ser musicoterapeuta? Ele pode ser musicoterapeuta, mas ele tem um pré-requisito é ter conhecimentos musicais, porque Mas esse como conhecimento me reporta a estudar ou me reporta eu conheço? Porque tem gente que é autodidata, né? Sabe tocar teclado, hum, por exemplo, que eu vejo um aí com você. sim, ele pode ser autodidata, ele pode ter estudado sozinho, ele só precisa comprovar que ele tem domínio da Hum, música, porque, a nossa ferramenta de trabalho é a música, né. hum, Então aqui, para eu costumo até, dizer que aqui para qualquer outro profissional é um brinquedo. Para hum, mim é um instrumento de trabalho, né, então o certo. teclado aqui em outras áreas, na psicologia, na terapia ocupacional, eles vão utilizar como um brinquedo sonoro em formato de teclado. Para mim não, para mim é um instrumento de trabalho, onde eu vou utilizar as notas musicais, onde eu vou utilizar o ritmo, a melodia, dentro do processo terapêutico e da necessidade de cada indivíduo, né. Hum, Então você precisa ter conhecimentos, porque a criança ela chega com uma música, se você não sabe acompanhar, se você não sabe cantar aquela música, se você não sabe as notas musicais, aí você vai ficar só olhando para a criança, você não vai fazer é. nada, E né. você consegue acompanhar, por exemplo, porque assim, eu tenho um tom. E se eu cantar, por exemplo, eu não entendo de música, mas se eu cantar, por exemplo, num dó, você tem a sequência aí para você entrar. Se você Sim, entrar num fá sim, aí, é. fica totalmente desordenado, né. Fica, então você precisa ter esse conhecimento, não precisa ser um conhecimento técnico, assim, de ter estudado partitura, de saber Hum, escrever partitura, de ser um virtuoso, hum, como a gente chama, mas você saber acompanhar, saber o básico, né? E a gente diz pelo menos um instrumento harmônico, né? hum, Instrumento harmônico é aquele que você acompanha tocando acorde, o teclado, o violão, né? Instrumento hum, melódico é uma flauta, que ele só faz melodias. Então, sim. instrumento harmônico é o que ele vai me dar a capacidade de eu acompanhar uma música. Fiquei curioso, porque eu sou apaixonado por teclado. Eu Aham. não sei tocar teclado, mas eu sou apaixonado. Eu tenho 2 lá em casa, mas eu não sei tocar. Aí quer dizer que aqueles aparelhos, como o teclado, como, instrumentos de corda, como violão, violino e outros aí de corda, eles são melódicos, é É, assim? instrumento que ele Não são toca harmônicos, uma né? nota só por Ele é vez, harmônico. ele é melódico, porque ele faz a melodia. Por exemplo, dó, ré, mi, fá, dó, ré, dó, sol, fá, mi, dó, ré, mi, fá. Isso é a melodia. Certo. Harmônico é quando eu toco mais de uma nota ao mesmo tempo para fazer um acompanhamento, né. Então Então esse aqui, instrumento aí, ele pode ser harmônico ou pode harmônico ou ser melódico. melódico, entendi, Uma certo. flauta, ele é só melódico, porque Ele é eu só não melódico. um violino é só melódico, o Certo, violão certo. é harmônico e melódico. Ou seja, um musicoterapeuta precisa saber disso, Precisa né? saber disso e precisa saber pelo menos o teclado ou o violão, né. Hum, Então, eu utilizo hoje dentro do consultório o teclado, o violão e o ukulele, que é aquele pequenininho que hum. as crianças chamam de Acha violãozinho, né, bom, acha violãozinho, bonitinho, né? violãozinho. Então são instrumentos Hum. que dá para acompanhar uma canção com a criança, eu vou para o instrumento e toco essa canção. Aí ele quer tocar ou você acompanha ele cantando? Eu acompanho, mas eu também Deixa tocar deixo também. tocar. É uma das formas de autoexpressão é livre. Imagina ele vai pra cima, assim, com É sede, né? livre. Então a criança ela vai lá tocar, se eu vejo que a criança ela está explorando o instrumento de forma livre, eu só observo e eu deixo ele fazer o show dele, Hum. né, então eu não mexo, eu não vou dar Você não instruções. ensina ele a tocar? A musicoterapia não é para ensinar a tocar, né, Hum, isso está dentro da área da educação musical, certo. da área do professor, né, da musicalização. A musicoterapia, eu ensino algumas melodias, eu ensino algumas coisas, mas o objetivo é outro. Tô Então tem entendendo. crianças que tocam as notas musicais, a sequência, mas o meu objetivo é trabalhar o quê? Ritmo, atenção, memória. Então eu Você tenho trabalha a criança, não é o instrumento, né? eu trabalho a criança. Então, na musicoterapia, eu costumo dizer que na educação musical, o fim é a música.
Eu preciso da música, da perfeição, é estético. Na musicoterapia, o fim é a criança, É a é o criança. indivíduo, a pessoa que está lá, né? A música, ela é só um meio para eu chegar até o que ele precisa, desenvolver e aprender e praticar. Que bom, que bom. E quando você chega nesse fim, nesse objetivo, qual é assim a emoção, hein? Eu fico muito emocionada quando eu vejo, assim, as crianças, o meu público é infantil, né, como eu falei, por uma decisão minha, eu prefiro atender crianças, e eu fico muito emocionada quando eu vejo a criança fazendo uma coisa que não fazia, né. Quando eu chego e para o pai digo: "Hoje ele tocou as notas no ritmo certo, na melodia certa", que ele não conseguia São fazer. crianças inteligentes, né? Sim. Às vezes eu disse: "Vocês duvidam da capacidade de uma criança autista", principalmente, né, porque as pessoas têm essa dúvida, da até onde o autista consegue chegar, e ele consegue Hum, chegar longe, ele só precisa de um caminho certo, hum, porque o cérebro autista ele funciona de maneira diferente, então você precisa conhecer esse caminho, né, hum, para chegar até o fim, né. hum. Então eu tenho crianças que são não verbais, que são nível 3 de suporte, como a gente chama, que canta todas as notas musicais. Então a profissional precisa assim estar muito apta, pronta, porque a terapia depende do nível da criança, né? É. Tudo depende do indivíduo, assim, quando você vai dar uma aula de música, você vai ali por nível de iniciante, quem está aprendendo as primeiras notas, quem já toca alguma coisa, ou quem já é expert, né, então Hum, você vai pelo nível do grupo, você generaliza o grupo. Na musicoterapia eu não tenho como generalizar, eu hum, tenho que ir com a individualidade de cada um. Então, enquanto um tem mais facilidade, eu consigo trazer mais desafios, consigo, eh, explorar mais, tem outros que eu preciso ir bem devagarzinho. Tem crianças que eu preciso passar 4 sessões só para a criança ficar dentro de sala, sem chorar, sem chorar. sem chorar. Quer ir para qualquer lugar, menos para tia. Então, quando eu consigo que ele fique o tempo da sessão na sala sem chorar, brincando ali, interagindo, nem que seja um pouquinho, aceitando a música que eu estou cantando ou boto a música para ouvir, quando chega ali eu disse: "Pronto, primeiro objetivo eu alcancei", que é deixar ele tranquilo e dentro da sala durante o tempo da terapia. Então agora eu posso fazer outra coisa. Vamos começar agora, outro É. ponto, né? Então, esse processo ele vai acontecendo. Então, quando, chega uma criança ao ponto de ficar a sessão toda, de querer estar, de pegar na minha mão e já entrar na sala e na hora de sair não quer sair, isso ali para mim já é uma emoção, porque eu consegui fazer com que ele aceitasse, né. Legal, né? Então já é um objetivo É um alcançado. objetivo alcançado e Então, cada, digamos assim, cada passada, né, cada conquista deve ser comemorada, né? deve ser comemorado e muito. É, Porque, assim, as famílias, elas todos ganham, né? se cobram muito, né, assim, quando Hum, recebem um diagnóstico, sofre muito, tem o medo da criança não conseguir, não dar de conta, né, e quando hum, vê, assim, essas pequenas coisas, a família respira aliviado, pronto, ele conseguiu. bom, Então né? é, Diga uma coisa, uma criança com espectro autista, por exemplo, de nível ABC ou é 1, 2, 1, 2, 3? 1, 3, 2, 3. suporte. É, faz a terapia da musicoterapia, mas acontece que por um motivo qualquer ele deixou de participar. É ruim. 2, ele volta, digamos assim, à estaca zero, teria que começar de novo. 3, a terapia é um ato contínuo, teria que ir até muitos anos. Até hoje eu não consegui chegar a um ponto de dar alta. Hum, Ou deixa de ir, porque a família por algum motivo tirou, né, da terapia, mas já teve crianças que eu cheguei e eu disse: "Eu não vou insistir",
porque eu já tinha tentado passar por essa fase de aceitar estar na sala, de querer estar lá, de brincar com o instrumento, que a gente chama de vínculo terapêutico, né? Que isso acontece em todas as terapias, ele precisa ter esse vínculo terapêutico. Então chegou um ponto em que a criança não criou um vínculo, então a gente não pode também forçar, assim, forçar, né? né? Então já cheguei ao ponto de chegar para a família e dizer, eu não vou insistir, porque ele chora ao ponto de vomitar. Então ele não Chega a está esse bem, ponto. chega a esse ponto e com uma criança eu cheguei para a família, eu disse, eu não vou insistir. Primeiro porque eu sou autista também e eu estou sofrendo junto com ele. Você é autista também. Sou autista Aí nível 1 de sofre junto. suporte. E eu sofro junto com ele. Segundo, eu entendo o sofrimento dele ele não querer estar. E ninguém está respeitando isso. Porque uma coisa é quando você vê que é ali nas primeiras sessões, a primeira, a segunda, mas quando você pega um brinquedo, ele já para. Quando a mãe está junto ali, ele consegue ficar. Começando a conquistar, né? Outra coisa é quando, mesmo com a família ali junto, ele não entra nem na sala. Ele não fica, ele chora, ele grita, ele E se a gente precisa machuca. compreender isso, E a né? gente precisa compreender e aceitar, né? Então, não é porque é uma criança, não é porque é autista que eu não vou levar em consideração. Eu tenho que levar em consideração isso, né? Em especial você que conhece, né? E eu sofro quando eu vejo. Então, quando eu vejo uma criança em crise ou quando a família chega relatando alguma coisa, eu sofro junto. E eu disse, eu sei, eu entendo, né? Sei o que é que ela está passando. E de quando a criança sair, depois de muito choro, eu ia chorar. Você ia chorar também, Eu ia né? chorar também. Precisando também de uma musicoterapia, né? Da mesma forma em que eu me emociono e que eu choro com as conquistas, eu também sinto nesses momentos, né? Então, Sim. é um processo, não é porque música é bom, porque todo mundo gosta de música, que a gente tem que forçar, né? Principalmente uma criança, né? A gente tem a mania de dizer que a criança, ela não sabe o que quer, sabe? A criança sabe o que quer. Muito bem, E né? muito bem, né? E a gente precisa respeitar isso, precisa entender esse limite. Muito bem. Gente, eu estou conversando com a doutora Suília Trigueiro aqui no programa Café com Leite, falando sobre a influência da musicoterapia no tratamento de saúde. Doutora Suília, vamos beber mais água? Vamos. Por favor. E mais um cafezinho, né? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre a importância, né, a influência que a musicoterapia tem com a nossa vida? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia e obrigado pela sua audiência. Olha o que eu tenho aqui. Que maravilha, né? 8ª edição do Café com Leite em revista. Olha só, a contracapa. TV Verde Vale, TV Café com Leite. Olha a nossa capa maravilhosa. Foto exclusiva dos teleféricos aqui de Juazeiro do Norte. Aqui nós temos muitas matérias interessantes de história, aviação no Cariri, 9 décadas de história, né? Nós temos aqui assuntos de saúde, de empreendedorismo, do direito. Pega o seu exemplar, é grátis. Rua da Amir Gouveia 163 é o endereço da TV Café com Leite. Aí você pega o seu exemplar gratuitamente. Você que mora fora, manda uma mensagem aí para as nossas redes sociais e nós vamos enviar para você sem nenhum custo. Você não vai pagar nada. Sabe por quê? Porque aqui sai do nosso coração para o seu coração. A Tenha, como a revista de cabeceira. A produção guardou. Essa daqui é da minha convidada, viu, doutora Suília? Essa daqui é dela, não é sua. A sua está guardada ali, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia. Doutora Suília Trigueiro, ela é musicoterapeuta, ela está conversando aqui com a gente sobre essa importância, né, que nós temos que visualizar nos tratamentos da musicoterapia
com relação à saúde. Isso é muito importante. Novidade? Bom, até de certa forma sim, porque um pouco mais de 50 anos existe aqui no Brasil, portanto, ainda bem recente, mas muito ativa e com brilhantes resultados. E ela nos proporciona um momento de uma aula extraordinária sobre este assunto. Doutora Suília, doutora, olha, conversamos um pouco sobre essa questão dos cuidados que eu acho simbolicamente admirável, porque é voltado em especial o seu trabalho, voltado mais para as crianças, né? Mas eu quero ir mais além, por exemplo, indo a hospitais, a lugares onde as pessoas estão, por exemplo, sabe, lugares assim como, por exemplo, o lar de idosos, que são pessoas que são cometidas de alguma patologia, que está ali passando por processo de transtornos também, é natural isso que acontece, Uhum. infelizmente. A musicoterapia ajudaria essas pessoas também? Não só ajudaria, mas ajuda. No Brasil nós temos, né, Temos? temos sim. A musicoterapia, ela é muito ampla, né, como eu falei, ela vai Uhum. desde a gestação até o último dia de vida, em todos os Todas aspectos, as fases da todas as vida, né? fases da vida. Então, tem a musicoterapia, aí eu tenho a musicoterapia neonatal, a musicoterapia na gerontologia, tem a musicoterapia do neurodesenvolvimento. No neonatal deve ser com a mãe, né? Neonatal Hum. já é com o Já bebê, é com no o caso bebê. da com a mãe a Na gestacional. gestacional, né? É com a mãe, né? É. Só que aí nós Que a temos bebê também escuta, né? a musicoterapia hospitalar, temos a Hum. musicoterapia hospitalar nos centros oncológicos. Então, no Brasil, nós temos pesquisas muito lindas desse trabalho realizado dentro dos hospitais. E Uhum. também com idosos, né. A musicoterapia, fora o autismo, que é muito pesquisado ali para as crianças, uma das áreas que é muito pesquisada são com os idosos, principalmente os que são acometidos de Alzheimer, de Parkinson. Então, é muito utilizado. Aqui na região tem uma musicoterapeuta que faz esse trabalho com adultos e idosos, ela atende pessoas com Parkinson, com Alzheimer. Então, a música ela faz conexões cerebrais. Uhum. Então, dentro do Parkinson e do Alzheimer, são conexões que são falhadas, né, ela vai Certo. perdendo esse contato, e a música ela vai fazendo contatos, né. Muito Então, bem. é é mais fácil um idoso com Alzheimer lembrar de uma música que cantava na infância, que cantava em algum momento da sua vida, ou que ouvia em um momento importante, do que você só chegar e dizer: "Você lembra daquela história?". Mas se Hum. ele escuta aquela música, ou se alguém canta aquela música que naquele momento faz parte daquela história, ele vai lembrar da história, Legal. né. É um instrumento que o leva a outros meios, a outras formas, Sim. né? Tem um filme que é um filme infantil, que é uma animação que chama Viva a Vida é uma Festa. É um filme que já tem aí alguns anos, né, e ele mostra isso. Ele mostra, um meninozinho que gostava muito de música e que a família não queria que se envolvesse com música, porque o tataravô dele era músico e tinha abandonado a família. E ele começa a descobrir a história da família. E ele descobre que o avô, na verdade, não fugiu, ele tinha sido assassinado. E o avô tinha feito uma música para a filha, que é a bisavó dele. Hum. Ele pega o violão no final do filme, é um filme que no final é muito emocionante, e ele pega o violão, mesmo contra todo mundo da família, ele consegue chegar até a bisavó dele e ele começa a cantar a música. Hum. E ela lembra e começa a cantar junto. É uma senhora que já não falava mais, que já estava ali, com o Alzheimer avançado, com a idade avançada, e quando ele começa a cantar: "Lembre de mim, hoje eu tenho que partir", e ela começa a cantar junto, e ela começa a contar a história do pai dela, né. Então é uma cena que não é só uma ficção, que cientificamente isso foi comprovado. Né, e é uma forma de mostrar como a música funciona, né, Que no legal, cérebro. que legal. Isso para uma musicoterapeuta é interessantíssimo, né? Você Sim. falando aí, eu aqui dando a volta
ao mundo em 360 graus. Meu Deus, então, para profissional da musicoterapia, isso é uma terapia, É, é uma aula, né? é uma aula. Eu vivo com a música desde criança, né? Eu comecei a tocar, eu tinha 10 anos. Aprendi isso autodidata no violão, aprendi sozinha, fiz aulas de música, fui para a faculdade, fui da primeira Você fez aula de turma, música? fiz aula de música. Na época tinha a Elan Cariri lá no Crato, bem Hum. antiga. E eu era adolescente quando eu Música, fiz instrumento, música de voz? música, instrumento, teclado. Eu Instrumento, fazia teclado. teclado na Eu vi seu adolescência. dedinho aí, bem levezinho, chega desliza assim, ó. Aí, mas eu com 12, 13 anos eu conheci o violão e me apaixonei. Aí aprendi violão sozinha, tocava na igreja por muito tempo, eu toquei e fui da primeira turma do curso de música da UFC, que hoje é o UFCA, né? Então minha trajetória musical, ela vem desde essa época. Tem alguém E da sua família? Não. eu tenho um avô de consideração Hum, que ele toca acordeon e toca rabeca. hum. E ele construía, hoje ele já está bem idoso, mas ele construía rabeca também. Mas não morava na mesma cidade. Mas com 10 anos eu ganhei meu primeiro teclado. Aí 10 foi anos? com 10 anos. Aí foi Hum, quando eu comecei as aulas de teclado. Me apaixonei pelo violão, que meu irmão quem tinha ganhado o violão e eu quem pegava para tocar o violão. hum. Aí depois eu adquiri um. Inclusive o meu tem quase 20 anos que eu tenho ele já. Nele Então, que você aprendeu. não foi nele que eu aprendi, mas nele eu Foi um dos aperfeiçoei primeiros, né, bastante. aperfeiçoando. Você falou em rabeca, e eu tenho um livro que eu gravei, um programa com um escritor, o livro, o título é Tirinete. Lembro já o nome dele, infelizmente a Covid o levou, e tem todos os rabequeiros, rabequeiros? É rabequeiros, Rabequeiros. é, do estado do Ceará nele. Pois meu avô deve estar lá. Eu vou pegar o nome do seu avô e vou procurar se tem. Ele está lá na empresa, eu vou É. procurar e se tiver, eu vou mandar uma foto para você. Porque Hum. tem a história, tem lá a foto e a história dos rabequeiros, sabe? O meu avô, ele construiu uma rabeca de cano de PVC. Aí todo mundo ficou conhecido como Chico do Canulino. Ele Chico botou do o nome Canulino. Canulino na rabeca de PVC. Ele era seu avô. Ele ainda ainda toca. Quando eu vou lá, Ainda toca? ainda toca em Ah, casa. tá aqui Toca em ainda casa, no tá. nosso meio. Que bom, Tá, que ele bom. mora Então, com na, certeza, ele vai estar é, lá nesse livro lá. ele mora na cidade de Baixio e o meu Então, presente ele conhece é, Dona Ana, que teve domingo lá no Luciano Huck. Você viu? A Dona Ana, lá do Dilmari. não Pois ela vi. teve, eu assisti no Luciano Huck. Ela, Dona Ana, é uma que tem uma escola de rabeca. Hum. Então Ele ele conhece, conhece lá, conhece, né? eu tenho certeza que ele conhece. Ela é uma senhora já de idade. Hum. Ela dá aula de É. rabeca, né? E Pronto, Luciano aí doou, parece que ele 20 rabecas e para ele ela. também é autodidata, ele por Hum. curiosidade começou a mexer e foi aprendendo sozinho. E eu via muito quando era criança, né? Eu ia ver ele, apesar de não morar na mesma cidade, mas fim de semana, férias, passava lá. E até hoje, quando eu vou, eu chego lá e ele bota os instrumentos tudo para fora, vai mostrar, vai Aí tu já tocar, gosta, pronto. aí faz a festa. Que Então, legal, que a minha legal. influência musical vem desde aí, né? Então, quando eu conheci a musicoterapia, eu entendi que a música ela transcende, né? Ela não é só estética, ela não é só beleza. Então, dentro de uma sessão de musicoterapia, eu não preciso que esteja cantando afinado ou que esteja tocando da forma certa, com os dedos certos. Pode tocar só com um dedinho, mas o importante é que a música haja, que a música ela chegue onde a gente quer que chegue. E você é apaixonada e disso você Sou. vive com muito carinho, né? Vivo. Sou Isso apaixonada é... e falo, assim, com muita emoção, com muito carinho, e não me canso, Que né, eu bom. não me canso. Mas eu quero te desejar paz e luz na tua vida. Quando me foi sugerido o seu nome para vir para cá, eu fiquei muito feliz. Não pensei duas vezes, eu digo, eu quero a Suília aqui comigo. Eu não te conhecia, né? É um prazer te conhecer. Eu não te conhecia, mas quando eu recebi a sua indicação, eu digo, eu a quero aqui comigo para a gente conversar sobre esse tema. E não foi mentira nada do que me disseram a seu respeito, né? Ou seja, do que eu fui ver sobre você. Eu acho que isso é muito importante.
e até mesmo para as pessoas tomarem conhecimento de quem é a profissional, quer dizer, você é a essência daquilo que você faz. Se assim você faz, você não faz, digamos assim, Não é só teoria, não é só né? teoria, Eu né? vivo, Você é o que eu vive, vivo. né? É. Então, que legal. Fico muito feliz e esse nosso papo está maravilhoso. Eu estou conversando aqui com a doutora Suília Trigueiro, falando sobre essa importância, né? O quão a música, ou a musicoterapia contribui para uma vida melhor, né? Aqui no programa Café com Leite. Doutora Suília, nossa conversa está tão maravilhosa, mas eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho? A gente volta já, né? Rapidinho, tá bom? E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos de um cafezinho. Voltaremos em instantes. Que era rapidinho, me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo aqui na companhia da minha convidada, a professora, terapeuta, né? Será que eu posso? Musicista, eu é musicóloga, como é que chama? Musicista e né? musicoterapeuta. E musicoterapeuta, muito bem. A doutora Suília Trigueiro, ela que abrilhantou aqui o nosso programa de hoje, a quem eu quero te agradecer por esse momento. Muito obrigado, viu? Foi muito legal. Que bom, eu quero que você deixe suas redes sociais, eu te desejo sucesso, paz e luz na tua vida e continue fazendo esse trabalho brilhante. E as pessoas são merecedoras do teu trabalho. Eu que agradeço em poder falar da musicoterapia, poder falar sobre a prática na região, né, que é uma coisa muito nova, a gente está há pouco tempo aqui na região, mas ver como as pessoas estão entendendo mais a musicoterapia e aceitando me alegra muito, Que né? bom, que bom. Então, quem quiser me acompanhar no Instagram é Suília_musicoterapeuta. Suília, Suília Suília. Coloca nos caracteres aqui, Suília, musicoterapeuta. Isso. Te encontra, né? Me encontra. Se botar Suília, eu sou a primeira que Suília não tem apareço outra lá, não, né? né? Tá certo, tá bom. E lá também tem um link na bio que tem o WhatsApp, quem quiser mais informações, saber onde é que eu atendo, também tem lá. Eu tenho meu consultório que fica ali no Unic, na Torre do Meio, né? Certo. E é uma sala que foi preparada para musicoterapia, com Que os bom. instrumentos bem lúdico, colorido para as crianças. bom, que Então, bom. eu estou lá e tem a parceria também com outras clínicas também. Aí lá no Instagram tem tudo. Que bom. Sucesso. Deus te abençoe. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, a doutora Suília, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Quero mandar aqui um abraço para a dona Dulce, seu esposo lá no Novo Juazeiro, seu Isaías no bairro Tiradentes, Marleide nas Pedrinhas, e mandar também um abraço para Marleide Duarte, que nos acompanha sempre aqui no programa Café com Leite, Bernardo lá no bairro Triângulo e sua mãe. Quero mandar um abraço também para Antônio Silva lá no Pio 12, toda a equipe de, olha lá, Maninha lá no Socorro também, que sempre nos acompanha no bairro Socorro, é sempre muito bom. Dona Terezinha lá na rua São Vicente. Vicente, meu irmão. Vicente, meu irmão, que saiu do hospital recentemente, está em casa agora se recuperando, né? Saúde para você, meu irmão. Que Deus te abençoe. E Soares também, meus irmãos aí, de forma muito especial, que acompanham o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembrando que de segunda a sexta-feira o nosso programa é regional e aos domingos, às 23 horas, lembre-se, canal 16.1 você assiste a edição nacional do programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus. Que